Olá, quarta etapa da EJA. Estou aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos agora complementar a nossa sequência didática das aulas cujo objeto do conhecimento é operações fundamentais com números naturais. Na primeira aula nós vimos adição, na segunda aula vimos a subtração, na terceira aula vimos multiplicação e agora vamos ver a divisão com números naturais. Esta é a última aula da sequência. Quem não assistiu às anteriores tem que assistir às aulas anteriores para poder chegar a esta aula. É uma sequência e vocês devem obedecer essa sequência para desenvolver melhor o aprendizado de vocês. Então vamos lá. Divisão com números naturais. Então, gente, vamos ver ideias associadas à divisão. Então, usamos a divisão para repartir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Gente, observe que aqui nós vimos duas ideias. A ideia de repartir uma quantidade em partes iguais e a ideia de descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Aqui nós temos os termos da divisão, gente. Numa divisão nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. Quem é o dividendo? O dividendo é o número que está sendo dividido. O divisor é o número pelo qual se divide. O quociente, gente, é o resultado. O quociente é exatamente o resultado da divisão. E o resto é quando tem o resto, quando a operação tem o resto. Nesse caso, o resto ali foi 4. Mas alguém pode dizer, professora, mas eu posso dividir 4 por 8. Vai dar 0,5. Pessoal, mas nós estamos trabalhando com números naturais. E 0,5 não é número natural. Então, quando você começa a fazer a divisão, que chega no momento em que o resto é menor que o divisor, a operação se encerra, porque você não tem mais como dividir dentro dos números naturais. Aqui, reforçando, então, com 20 podemos formar dois grupos de 8 e restam 4. Ou ainda, 8 cabe 2 vezes em 20 e restam 4. Lembrando, pessoal, que o resto é sempre menor que o divisor. Como eu já falei, o resto vai ser sempre menor que o divisor. Se o resto for maior que o divisor, não é resto, a divisão continua. E se o resto é 0, a divisão é exata. Sempre que o resto for 0, dizemos que a divisão é exata. Agora vamos trabalhar as ideias associadas à divisão. Pronto, a ideia de repartir quantidades em partes iguais. Vamos ver aqui essa situação. Ari distribuiu em quantidades iguais 45 bombons em 5 embalagens. Quantos bombons ele colocou em cada embalagem? Observe que aí tem a ideia o quê? Nessa situação, gente, já está explícito aqui, quantidades iguais, mas vocês vão se deparar com situações que não vai estar explícita. A ideia vai estar implícita. Você pode deduzir da situação que é a ideia de repartir quantidades iguais. Nessa questão aqui, já está aqui escrito, Ari distribuiu em quantidades iguais 45 bombons em 5 embalagens. Quantos bombons ele colocou em cada embalagem? Então, está bem claro aí, para Ari saber quantos bombons ele vai colocar em cada embalagem, ele vai o quê? Dividir 45 por 5. E o resultado vai ser o quê? A quantidade de bombons que ele vai colocar em cada embalagem, ou seja, 9 bombons. Para determinar a quantidade de bombons que Ari colocou em cada embalagem, devemos dividir 45 por 5. E aqui está a divisão de 45 dividido por 5 é igual a 9. Gente, essas operações simples não precisa usar o algoritmo, você faz mentalmente, que são operações tão simples que nem precisa usar o algoritmo. O algoritmo usa para questões maiores, cálculos mais avançados. Nesse caso, é um cálculo tão simples que nem é necessário usar o algoritmo. Então, o resultado, Ari colocou 9 bombons em cada embalagem. Mais uma observação, quando o resto é 0, dizemos que a divisão é exata. Nesse caso, a divisão foi exata, não sobrou resto. A outra ideia, quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Vamos à situação. Uma empresa precisa transportar 115 estudantes até um museu.
Em cada veículo cabem, no máximo, 8 estudantes. Qual é o menor número de veículos que essa empresa terá de dispor para levar todos os estudantes? Então, gente, aí está implícita a ideia de quê? Quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Se cada veículo cabe apenas 8 estudantes, vamos ter que formar vários grupos com 8 estudantes. Ver quantos conjuntos de 8, quantas partes de 8 cabem em 115. Então, para saber quantos grupos de 8 estudantes cabem em 115, devemos fazer a divisão 115 dividido por 8. Gente, antes de continuar, uma observação. A divisão, nós podemos representar a divisão, ó, com 2 pontinhos, como na questão anterior, que eu fiz 45 dividido por 5. Aqui eu já usei esse outro símbolo, 115. Ó, também podemos usar este símbolo aqui. Você pode usar os 2 pontinhos ou este símbolo, esses 2 símbolos que representam a divisão. Vamos lá. Vamos efetuar esta divisão pelo algoritmo usual. Essa questão, que já é uma questão com números maiores, vamos usar o algoritmo. E ali o dividendo, vamos dividir 115 por 8. Está aí a operação já feita. E nós encontramos como quociente 14. E sobrou o resto, 3. Nesse caso, observamos, parou, sobrou o resto 3. A divisão, ela sobrou o resto 3. Então, essa divisão não é exata. Aí, mais uma vez, a observação, uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Então, quando você começa a dividir, que o resto fica menor que o divisor, e o dividendo não tem mais números para baixar, você encerra a operação. O resto sempre será menor que o divisor. Então, nessa operação, nós encontramos o quociente 14, que vai ser mais ou menos a resposta dessa pergunta, mas nem a resposta não será. Vamos ver. Para não criar expectativa, vamos lá. Observe. Com essa divisão, percebemos que, com 115 estudantes, podemos formar 14 grupos de 8 e restam 3. Ou ainda, 8 cabe 14 vezes em 115 e ainda restam 3. Logo, precisaria de, no mínimo, 15 veículos para levar todos os estudantes ao museu. Aí alguém vai dizer, professora, como 15? Se o quociente que nós encontramos foi 14, mas vocês têm que prestar atenção que a questão está pedindo. A questão está perguntando o número mínimo de veículos. Para você encontrar esse número mínimo de veículos, você tem que fazer esse cálculo. Enquanto 14 veículos vai levar apenas 112 alunos, mas nós temos 115. A questão não diz que o que sobrar fica. Então, vai ter que ter mais um transporte para levar aqueles 3 alunos. Então, gente, o quociente deu 14, mas observe que sobrou o resto 3. E a pergunta era o quê? O número mínimo de veículos para levar todos os estudantes. Então, o número mínimo de veículos será o quê? 15 veículos. Observe, preste atenção o que a questão está pedindo. Muitas vezes você sabe dividir, você faz o cálculo, encontra lá o quociente e já dá a resposta do quociente encontrado, mas você tem que ver o que a questão está pedindo. A questão aqui, ela está perguntando o número de veículos e não necessariamente a resposta da divisão. Então, você tem que saber interpretar, ver o que a questão está pedindo para dar a resposta correta. E aqui, uma observação, pessoal. Note que o resto dessa divisão foi diferente de 0. Então, ela é uma divisão que não é exata. A divisão, quando o resto é 0, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de 0, ou seja, sobra resto, que na linguagem de matemática, quando tem resto, a gente diz, quando o resto tem um resto, a gente diz que o resto é diferente de 0. Então, quando o resto é diferente de 0, a divisão não é exata. Agora, gente, vamos aqui o importante, relação fundamental da divisão. Veja essa divisão, que é a mesma divisão lá do caso anterior. Nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto.
Gente, observem que se o número maior que nós temos é o quê? O dividendo. Mas se você pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e acrescentar o resto, você vai obter o mesmo valor do dividendo. Isso é que nós chamamos de relação fundamental da divisão. Mas para que serve a relação fundamental da divisão? A relação fundamental da divisão serve para você ver se você acertou a operação. É uma forma de você conferir se a sua operação está certa. Se você multiplicar o divisor pelo quociente e acrescentar o resto, esse valor vai ter que ser igual ao dividendo. Se não for, alguma coisa está errada, você volta lá e refaz a operação. Além de servir para você ver se a operação está correta, em algumas situações, em alguns problemas, é muito comum problemas na Olimpíada da Matemática, ter questões que diz assim, que ela fala, o divisor numa situação tal, o divisor é tanto, o quociente é tanto, sobre o resto tal, qual foi o dividendo? Então, você, sendo conhecedor da relação fundamental da divisão, você vai resolver essa questão. São os termos, gente, matemáticos que você tem que conhecer. Então, podemos escrever uma expressão com os números. Observe aqui que nós temos 115, que é igual a 8, que é o nosso divisor, vezes 14, que é o nosso quociente, mais 3, que é o nosso resto. Essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão, que é, gravando, dividendo é igual a divisor, vezes quociente, mais resto. Agora vamos, gente, aos nossos desafios. Questão 1. Nós temos aqui essa questão, e ela pergunta aqui, está escrito 2 operações aqui no quadro, ela pergunta qual o dividendo. Aqui, para você responder, você vai usar esse conhecimento de relação fundamental da subtração. Está bem simples, que dá até para fazer mentalmente. A outra questão que está aqui, no caso da ilustração, é para encontrar o divisor. Nesse caso também, para você saber se acertou, você vai saber usar a relação fundamental da divisão. Questões bem simples que dá para fazer até mentalmente. Usem o bom raciocínio aqui, que aqui vocês vão depender do raciocínio de vocês para resolver a questão. É uma questão bem simples e tranquila. Agora, gente, vamos para a questão 2. Vocês lembram lá no início, quando nós começamos esse conteúdo, eu comecei a abordagem desse conteúdo com essa situação aqui, com essa situação problema, que fez parte da nossa abordagem. A gente não resolveu essa questão. Agora, aqui no final, como nós já vimos, todas as operações fundamentais com números naturais, agora nós já temos condição de resolver esse problema. Vamos lá. Roberto, pedreiro, saiu para comprar parte do material de construção para realizar uma obra em sua casa. Marcos, seu filho, sempre muito interessado no trabalho do pai, acompanhou até a loja de material de construção. O pai de Marcos precisava de 2 sacos de cimento que custavam R$ 23 cada, um saco de cal de R$ 9 e uma colher de pedreiro no valor de R$ 17. Sabendo que Roberto estava com R$ 100 na carteira, responda as questões a seguir. Bem tranquilas as questões. Quanto Roberto vai gastar? Após pagar essa compra, com quanto ele ainda vai ficar? Roberto resolveu pagar a compra com cartão de crédito e dividiu em 3 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? Para resolver essa situação, vocês vão usar o conhecimento das 4 operações fundamentais. Vocês vão usar para resolver essa questão, vocês vão ter que saber, vão ter que trabalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão. Por isso que eu deixei ela aqui para o final, porque para resolver você tem que saber trabalhar com as 4 operações. Então, bom trabalho, bom raciocínio. Registre as suas respostas lá no portal para que os professores analisem as respostas de vocês. Ok, pessoal? Fazer educação, nota